Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Vedanta semanal, que é um convite a olhar para si mesmo, porque quando a gente aprende geografia na escola, a gente está tentando entender algo externo a nós. Mas quando a gente está estudando, escutando o conhecimento de Vedanta, a gente está escutando algo sobre nós. Então, toda a aula visa essa proximidade de si mesmo. E se você está preparado, se você está preparado, Vedanta vai ressignificar totalmente a visão que você tem de si mesmo e a visão de que você tem do mundo. De algo muito positivo, com o objetivo, que é o objetivo da espiritualidade, de liberar essa pessoa, esse buscador, de todo sofrimento que advém de circunstâncias das quais a gente não controla. Que muitas vezes a gente vai ver manifesto quando a gente deseja algo e esse algo não acontece. Quando a gente quer que algo dure cada vez mais e a vida vem, se modifica e aquele ciclo termina. Portanto, uma solução espiritual, ela vai se encaixar para que a gente possa lidar com essa transitoriedade da vida sem que haja o sofrimento. E mais do que isso, sem que haja o sofrimento, encontrando em si mesmo a fonte do bem-estar, do contentamento, da satisfação e da paz. Não por uma crença, por isso que é autoconhecimento. Não é um conjunto de afirmações positivas, algo que você tem que acreditar. E sim é um conhecimento lógico, um tanto racional, que bate com a nossa experiência pessoal. Exatamente como esse tópico, a doutrina do karma. Doutrina, regras, princípios, leis, aquilo que regula. Karma, a ação. A doutrina do karma não é, de fato, um assunto totalmente de Vedanta. É um assunto que está dentro dos Vedas, que está interligado com o hinduísmo. Mas que, ao entendermos a doutrina do karma, facilita muito a gente entender o funcionamento do mundo. Facilita muito a gente entender e compreender situações que ocorrem na nossa vida, mesmo quando a gente faz um esforço para que não ocorra. Essa semana eu recebi uma pergunta muito pertinente, que uma pessoa ao fazer yoga e meditação se deparou com várias complexidades da sua vida. E perguntou, será que é o yoga que causa isso, yoga e meditação? E eu lembro do meu início, lá em 2008, fiz essa mesma pergunta. Meu professor, Reneu Zonato, olha Reneu, tem alguma chance do yoga estar causando essas mudanças todas da minha vida? A verdade é que o yoga não causa isso. Mas o yoga facilita, yoga e meditação, você enxergar que a sua vida está mudando, que a sua vida está se transformando. E quando certas circunstâncias encontram o ambiente ideal, como quando a gente coloca uma semente no solo, e esse solo ele está bem nutrido e tem água ali, essa semente rapidamente vai se tornar uma árvore. Assim é quando a vida encontra certas circunstâncias externas e internas, coisas muito particulares, por assim dizer, vão se manifestar com yoga e meditação ou sem yoga e meditação. Com yoga, meditação e Vedanta,
Karma, e a gente está dizendo o resultado, ele é teleguiado. Ele não tem a separação de um espaço, né? Porque eu estou dentro dessa sala, eu faço alguma coisa, ninguém viu e está tudo bem. Não, não. Não é assim que funciona. A lei que rege o karma, ela está além de uma pequena sala, está além da visão de outras pessoas, então não importa se uma pessoa vê o que você faz ou não vê o que você faz. O karma, o resultado, ele é teleguiado, ele vai chegar no momento que as condições são apropriadas. Alguns resultados vêm imediatamente e outros resultados não tão imediatamente assim. Quem descuidou muito da sua saúde e tomou uma decisão, olha, quero cuidar de mim agora. Autoestima é o quê? Se estimar. Se estimar é se dar importância. Eu comecei a me dar importância. Eu comecei a pegar um tempo da minha... Eu sou importante para mim. Não é porque a pessoa decidiu que tudo muda da noite para o dia. Não é assim que a coisa funciona. Então tem um tempo, tem um esforço e tem uma espera também para que certos resultados venham. Mas a parte positiva é que eles vêm. Se você se esforça numa determinada direção, chega um momento que vem. E é assim na espiritualidade, é assim com o contato com o Vedanta. Quando a pessoa dá início a esse processo, que ela escuta, olha, é um conhecimento que livra do sofrimento. E por isso é um conhecimento tão especial, porque ao mesmo tempo as pessoas não pedem isso. Veja se você conhece alguém que pede, olha, eu gostaria de conhecer aquilo do qual pode me livrar do meu sofrimento. Ninguém pede isso porque as pessoas não têm a visão de que isso é possível, muitas vezes. Apesar de ter um comportamento que acredita nisso. Porque senão a gente desistia de fazer as ações. A gente simplesmente se entregava e a gente não se entrega. Porque a gente não aceita nenhum tipo de sofrimento. Porque o sofrimento não é natural, como já foi falado várias vezes aqui. Agora eu estou em paz, eu estou quieto internamente. A satisfação, o contentamento, a paz, nenhuma necessidade de mudar, porque é natural. E isso é fácil de ser reconhecido desde que a mente esteja preparada. E para muitas pessoas, para quase que 100%, o foco do trabalho vai ser nesse que o próprio estudo do Yoga Sutra já apontou. Eu preciso de uma mente estável e tranquila a um desapego. E o que é o apego que a gente viu? É a conclusão que o resultado de uma ação, que uma pessoa, uma situação e um objeto são os provedores da realidade. Quando só o fato da gente vamos chamar de informação, porque ainda para muitos não é um conhecimento, não é vivido. Todo sentido. Porque senão a pessoa casa, ela é plenamente... A pessoa vai lá para Garopaba, compra uma casa em Garopaba, a depressão vai embora. A pessoa viaja para um lugar e a pessoa está muito satisfeita. Mas a gente vê que tem pessoas depressivas em Garopaba, tem pessoas em vazio existencial dentro de um relacionamento, tem pessoas que viajam o mundo inteiro e nunca estão satisfeitas. Então, apesar de tudo isso ser um instrumento para o meu crescimento, para o meu auxílio, porque um casamento, ele é um acelerador em termos de maturidade. O trabalho acelera a maturidade, as experiências vão acelerar.
o preenchimento de todo esse universo que está aqui, inclusive desse indivíduo, dessa do outro lado dessa tela. É o que nos preenche. Nós temos um prana que anima esse corpo, nós temos uma mente e nós temos algo que transcende tudo isso, que é a nossa capacidade de reconhecer a consciência, do qual a gente reconhece tudo isso que existe. É devido a isso que a gente pode afirmar que existe uma sala, que existe um celular, que existe um pensamento, que existe uma emoção, que existe a natureza, que existe um monte de coisa. É devido a essa natureza. E a pessoa está lá com o seu objeto amado. E daqui a pouco tem uma ruptura na vida e o objeto amado vai embora. E quando o objeto amado vai embora, parece que fica um buraco dentro da pessoa porque o amor foi embora. Só que com o tempo, essa pessoa descobre que a fonte desse amor não é esse objeto que foi embora. E sim, essa essência, é isso que a gente tem de mais íntimo em nós. Então, nesse tempo que as coisas são tiradas de nós, esse buraco que fica, ele começa a ser preenchido pela nossa própria presença, pela nossa própria pessoa. Não de uma forma egocêntrica, sabe? Porque eu não preciso de nada, eu sou completamente suficiente. Em termos fundamentais, para você estar bem, estar contente, estar satisfeito, isso é uma verdade. Mas tem um propósito de a gente estar no mundo. Tem um propósito de a gente se relacionar com outras pessoas. Tem um propósito de a gente ter um trabalho, certas capacidades. E muito disso a gente não escolheu. E quando a vida encontrou as circunstâncias certas, com yoga, meditação e Vedanta ou sem yoga, meditação e Vedanta, vai acontecer. E vai continuar acontecendo. Portanto, esse momento que a gente tem aqui, que hoje é quarta-feira, é um momento da gente olhar para dentro de nós, para tentar alcançar essa visão. Porque depois que você vê, a parte boa é que você não tem mais como não ver. Depois que você tem a firmeza do conhecimento, que não é uma pessoa que vai dar satisfação para você. Não é. Pode ajudar bastante, pode te motivar, te inspirar, mas não é a pessoa. A gente vai passar boa parte do nosso tempo a trabalhar essa mente para que essa visão não vá embora. E é distante para muita gente isso, é distante realmente. Só que tem um momento que isso se estabelece. E esse é o maior prêmio que uma pessoa pode ter. Porque não importa a sua condição de vida, muito dinheiro, pouco dinheiro, casa muito grande, casa muito pequena, é muito bonito, muito jovem, já está mais velhinho, a aparência já não está mais aquela aparência jovial. O conhecimento é seu. Tira de você essa visão que você tem de si mesmo e essa visão do mundo. E quando uma pessoa alcança isso, isso é um benefício que não tem como medir para uma sociedade, para uma família, para um relacionamento amoroso, porque a mente das pessoas não anda bem. A mente das pessoas anda perturbada, escondida por trás de uma ideia de perfeição, na qual as pessoas escondem a sua vulnerabilidade. Só que se eu não olho para a minha vulnerabilidade, eu não tenho como transformar isso. E a minha vulnerabilidade faz parte da minha história. As minhas capacidades mentais fazem parte de tudo que eu preciso aqui, tudo que eu tenho. Eu preciso para viver essa vida. Tudo na minha vida está exatamente onde tem que estar. Da mesma forma, tudo não é tudo que eu manifesto, mas tudo que eu tenho ao meu dispor é necessário para que eu possa fazer esse grande salto de eliminar uma carência de que está sempre faltando algo dentro de mim
e trocar por uma suficiência. Não pela crença. Agora eu vou acreditar que eu sou suficiente. Não é isso. Esquece esse papo de crença. É um conhecimento que vai te levar a reconhecer a si mesmo, a base desse si mesmo, que é o eu, como sendo a fonte do bem em você. Essa palavra é muito boa, a fonte do bem em você. Se você tirar qualquer objeto amado, no início vai ficar um buraco. Mas quando você aprender a preencher esse buraco com você, com a sua própria presença, se estimando, você vai ter a certeza de que um ser humano, ele é completamente capaz de ser autossuficiente em termos do seu bem-estar, do seu contentamento. Só que para isso, essa mente precisa ser trabalhada, porque enquanto a mente ela é dependente de fatores externos, essa visão ela nunca será limpa. E em alguns momentos, a vida por si só tira certas coisas. E a gente precisa, como falamos na aula passada, estar com os pés firmes no chão, ciência, conseguindo aguentar firme esses momentos de mudança, de turbulência, buscando um ponto de equilíbrio interno, porque esses momentos passam. E quanto maior a turbulência, maior a oportunidade de maturidade e de crescimento. Se você pegar na sua vida e você olhar quais foram os momentos que você mais cresceu e mais amadureceu, foi nos momentos de maior turbulência. A vida não dá ponto sem nó. Mesmo dando algo complexo, difícil, doloroso, te dá uma contrapartida que em circunstâncias prazerosas e confortáveis você não ganha isso. Então, olha o paradoxo da vida. Aquele momento de extrema turbulência, nervosismo e perda, porque é na perda que esses insights vêm na maioria das vezes, é o melhor momento para você crescer, para você amadurecer. E depois que a tempestade passa, o conhecimento não é tirado de você. O conhecimento é dado. Você não precisa levar um livro. Eu tenho que levar um livro para lembrar das afirmações que eu estou praticando. Conhecimento, é o reconhecimento da minha natureza básica. A gente chama em termos técnicos Satchid Ananda Atma, a fonte da existência, consciência, essa luz que tudo revela, que não é diferente de silêncio, quietude e paz. É o que é chamado de eu. É isso que fundamentalmente sustenta uma pessoa. Tudo é transitório, incluindo essa mente. Não é transitória. Se você olhar o seu corpo de 20 anos atrás, seu corpo mudou. Agora, em essência, nunca mudou. A sua mente, a sua visão do mundo mudou muito em 20 anos. E é esse algo que é o que é para ser conhecido. E é esse algo que realmente deve ser chamado de eu. Cantamos o mantra, aqui já a aula de Vedanta ela é viva, né? A gente tem um script, por exemplo, eu faço meu script de aula, mas o ponto cada vez mais a gente senta, a gente tem uma direção e tudo isso aqui faz parte do que a gente está falando nesse exato momento, mas a aula ela é viva, né? A gente pega carona numa energia e a gente vai sendo conduzido, por que não, né? E conduzindo através dessa energia.
te levar. Então, não é nada de inspiração, mas sim uma capacitação junto, que é as aulas de Vedanta, que só tem como propósito o seu bem-estar. Falar de você, falar do mundo, para que você mais e possa se liberar do sofrimento. Então, se você tem conhecimento, e por isso é um segredo, quem é que você conhece disso? Olha, me ajuda. Eu estou procurando uma coisa, mas eu quero descobrir algo que me livre do sofrimento. Tu pode me ajudar? Para pensar, ninguém pergunta sobre isso. E por isso que as pessoas não encontram solução. Eu vou tentar me distrair com alguma coisa. Só que aí depois que eu me distrair, aquilo perde a graça. Às vezes já se distraiu tantas vezes, e aí a pessoa volta em si, mas olha para dentro de si e não resolve. Então, vamos mudar essa perspectiva. Om Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sarvanchaya Shantaya Shri Anandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharisya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim. Om. Namastê. Sutra 19, esforços e compromissos, no fundo, para alcançar essa visão que foi novamente muito bem introduzida aqui. Bhava Pratyaya com conteúdos da mente, Videha, por esse ciclo de vida e morte, e é devido a essa palavra que a gente está estudando a doutrina do karma, os princípios que regulam a ação e, por consequência, os mas sorte e azar é uma forma de encobrir aquilo que não se compreende. Aqui não se aceita isso. Doutrina do karma não é propriamente um assunto de Vedanta, mas é um assunto da tradição védica e de hinduísmo. Porque tem um nível que lida com crença. E Vedanta é um conhecimento. Não lida com crença, tá? O que deve ser compreendido por todos. O que acontece? A pessoa, nesse ciclo de morte, vem o nascimento com Prakriti Layanam, ela vem difundida na sua natureza, devido com esses conteúdos da mente. O que a gente poderia dizer, a pessoa prodígio, Mozart, 8 anos, concertos. Tem pessoas que vão estudar anos, não tem essa capacidade. Não tem. Agora, como é que se explica uma criança de 8 anos fazendo concerto de música clássica? Eu não sou da área, mas eu penso que é extremamente complexo fazer isso. Shankaracharya, com 11 anos, 10 anos, com a decisão firme, dizendo para a própria mãe estudar Vedanta. Mas para se estudar Vedanta, uma criança
Chega a me dar um frio na barriga, porque meu filho, 4 faz 3. Eu fico imaginando meu filho. Meu pai, eu decidi na minha vida, e para mim é muito importante, eu tenho convicção que eu quero estudar Vedanta, eu quero me conectar com os mestres. Ou se eu 13 anos chegar para você, pedir para sair de casa, para peregrinar pela Índia, porque era assim que se estudava. Essa forma de estudo na sua casa, na praia, que só aperta o botão, isso é agora. Mas a pessoa tinha que peregrinar e morar com essas pessoas. E não é todo mestre que vai chegar porque a pessoa tem dinheiro e vai ensinar. Não. O Iyengar, por exemplo, que focou muito a sua prática nos asanas, não ensinava a qualquer pessoa, porque ele não ensinava pessoas muito iniciantes. Então tem muito mestre que não vai ensinar uma pessoa sem as qualificações. Isso é algo extremamente importante de se entender, sabe? Na nossa cultura hoje é assim, eu pago, eu quero e tá tudo certo. Eu tenho para pagar, eu quero e vou ter. Não. Se a pessoa não tiver as qualificações, tem pessoas que não vão te ensinar nada. Aí sabe o que os mestres faziam? Então tá, quer aprender? Ficava sentado o dia inteiro em meditação em silêncio. Até a pessoa ficar perturbada e enxergar algo além, né? Na sua atitude, na sua forma. Por exemplo, às vezes a pessoa chega muito exaltada para uma pessoa que tem uma autoridade, seja na espiritualidade, seja no trabalho. O que essa pessoa faz? Fulano, eu já vou te atender. E deixa a pessoa 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Daqui a pouco essa pessoa se acalma e essa pessoa vem. Fulano, o que você gostaria de falar mesmo comigo? Ah, olha, agora eu nem preciso mais. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, fulano de tal. Porque a pessoa já se resolveu ali. A pessoa já se entendeu antes ou durante esse período. Isso são formas de lidar com as coisas e a pessoa precisa ter uma qualificação, porque não é bem assim, simplesmente porque eu tenho algo que aquela outra pessoa vai te oferecer aquilo que aquela pessoa tem. Agora, o ponto importante é o seguinte, não existe uma pessoa que tenha o desejo, que tenha uma atitude sincera, que não tenha acesso ao conhecimento. Qualquer pessoa que fizer a pergunta, que a gente começou a nossa aula. Como que eu conheço algo que me livra do meu sofrimento, que não vai encontrar um caminho? Talvez não imediato, mas em algum momento o caminho vai aparecer. Talvez o caminho diferente do que a pessoa imagina. Porque se a gente soubesse a resposta e a solução, a gente mesmo fazia. Mas a verdade é que a gente não tem a resposta. E assim a gente vai caminhando. E para muitos de vocês, caíram aqui em Vedanta, Yoga e meditação. Já como um preparo. Porque com tanta coisa para a pessoa fazer e conhecer, não é do nada que essa pessoa se interessa. Bhava pratyaya. Existe um resíduo, uma impressão profunda, que é um gostar. Olha, eu não sei explicar. Eu olhei para o yoga e para a meditação e eu senti. É isso que eu quero. Eu escutei uma aula de Vedanta, eu disse, nossa, era isso que eu estava precisando, era desse tipo de orientação. Ou seja, isso já estava dentro da pessoa. Só encontrou os meios apropriados. E com os meios apropriados, aquele desejo se manifestou. E só precisava de tempo para se manifestar, para que a pessoa pudesse encontrar, se ancorar, no caso de vocês, em Yoga, meditação e Vedanta. Assim, a doutrina do karma, ela nos traz uma explicação coerente, lógica, dessa bagagem que a gente traz. E é interessante porque outros sábios e outros mestres também falam sobre isso. Por isso que os Vedas, eles são vistos como a fonte primordial do conhecimento. Platão fala que aquilo que nós chamamos de conhecimento pode ser
um reconhecimento daquilo que já está dentro de nós, daquilo que já foi conhecido em algum momento, mas que é esquecido de uma vida para outra. Mas com as circunstâncias certas se manifesta. Então, o que chamamos de conhecimento pode ser, é uma crença, um reconhecimento. Faz sentido, porque eu me deparo com aquilo, eu tenho muita facilidade. É ou não é? A gente não tem facilidade, a gente senta, olha, faz sentido para mim, eu sei que tem buracos na minha visão, eu não alcancei, quando vem as turbulências, eu lembro, olha, eu tenho que melhorar isso aqui, trabalhar isso aqui, eu me perco nisso aqui. Eu sei disso. Mas boa parte, eu já tenho a visão, eu já consigo enxergar. Eu consigo sentar, aquietar o meu corpo, que lá atrás era tão difícil. Para pensar sobre isso. Quando você começou, é tão difícil o básico. Sentar, aquietar o corpo. Somirama fala isso. Como que a gente aprende a correr, viver na correria? Viver na correria é uma decisão, ninguém é obrigado a isso. E agora a gente está aprendendo a aquietar o corpo, a aquietar a respiração, a aquietar a mente e olhar para o que tem, por assim dizer, por debaixo de tudo isso. O que tem por debaixo de tudo isso? E a gente, com facilidade, reconhece, como Platão diz, como o próprio conhecimento fala, a gente reconhece a nossa essência. Então, isso não é uma crença, porque é sobre nós que a gente está reconhecendo. Isso é o que é chamado de autorrealização. Eu preciso realizar essa jornada, eu preciso realizar essa visão para que isso se torne real na minha vida. E não só a visão dos sábios, porque isso aqui é a visão dos sábios. Os sábios da antiguidade transmitem uma visão. Agora você, nós precisamos caminhar para a gente poder ver também, através do autoconhecimento, através da disciplina para preparar a nossa mente, e isso vai acontecer. Mais distante para alguns, é verdade, mas em algum momento vai acontecer, porque a vida abençoa. Quem se esforça, a vida abençoa. Pode ser que não seja imediatamente, mas em algum momento a vida abençoa, porque como a gente viu, primeira lei do karma, toda ação tem um resultado. Então se você está fazendo uma ação, o resultado está vindo para você, ou virá para você. Isso é coerente. Eu pego a pedra, eu solto, na hora tem um resultado aqui. Agora isso a gente transporta para tudo que a gente faz na vida, porque toda ação ela vai ter um efeito. Essa é a primeira lei que a gente viu. A segunda lei é o quê? Que por mais que a gente faça tudo parecido, o resultado ele é variável. É ou não é? A gente se prepara ali para ir para o trabalho, para ir para o yoga, para ir para o treino funcional. É diferente, a nossa caminhada é diferente. O que a gente vai viver naqueles momentos são diferentes. Mesmo que você acorde no mesmo horário, coma as mesmas coisas, você vai viver algo diferente. E esse diferente, ele gera um certo desconforto na pessoa, porque a pessoa gostaria de saber que ela está segura. Mas nós não conseguiríamos viver tudo igual todo santo dia. Não teria como. Então aquilo que, num nível, pode perturbar uma pessoa, porque essas mudanças, na realidade também é uma bênção. Como a gente falou, a turbulência vai ser o melhor momento para você crescer. Melhor momento que você tem de vida é esse momento. Tanto que passa e o processo de crescimento ele dá uma estagnada. Mas agora na turbulência, nossa, a pessoa amadurece 10 anos em 6 meses. 10 anos em 1 ano. Se a pessoa quiser, obviamente. Agora, se a pessoa quer se esconder daquilo que é para ela fazer, daquilo que é para ela aprender, pode viver 5 relacionamentos.
vai viver o sexto e as mesmas coisas vão se repetir. Portanto, a gente não tem escolha. É crescer e crescer e amadurecer e amadurecer. E quando isso é visto por nós, a gente vai inserir na nossa vida algo que vai nos preparar. Yoga, meditação, Vedanta. E a gente vai se deparar com esse conhecimento e vai dizer, a espiritualidade é bela. A espiritualidade é muito bela, porque ela traz algo para momentos de vida que a vida não tem um significado. A gente foi lá e conquistou, trabalhou, boa casa, boa conta bancária, bom plano de saúde, acesso à viagem, acesso a um monte de coisa. Tá, e daí? E agora? E o que a gente faz com tudo isso? Porque depois que você já tem uma casa muito grande, não faz diferença ter duas casas muito grandes, é a mesma coisa. Você já tem uma moradia. E a vida às vezes perde seu significado. E para muita gente é quando a vida perde o significado, é quando a pessoa vai olhar para si, para encontrar um significado em si mesmo, em si mesma. Elas se aposentam. A espiritualidade não é só para pessoas que se aposentam. Mas muita gente vai ter um tempo na mente nesse momento. E em vez de viver uma vida estagnada, quer coisa melhor do que pegar esse período que você tem de vida e se trabalhar e se estimar, dar a devida importância que você história, buscando esse conhecimento que te livra do sofrimento, porque tem tempo, tem recurso e tem dinheiro para fazer esse processo. Lá atrás, quando a pessoa conhece, algumas pessoas vão se deparar com 20 anos, com 30 anos, cheios de obrigações, cheios de outros deveres, e que o tempo necessário que a gente precisa se dedicar nem sempre é o tempo ideal. Mas mesmo assim a pessoa não abandona, porque a pessoa está buscando isso, seja fazendo 2 faculdades, seja tendo uma empresa com 100 funcionários, a pessoa quer encontrar essa satisfação. A pessoa quer encontrar esse contentamento. Só que contentamento e satisfação não vem porque a pessoa não vai mais. É como uma roda, você vai empurrando, empurrando, empurrando a roda. É verdade, a roda gira mais rápido, dá mais resultados para você. Mas se esses resultados fossem o suficiente, a pessoa simplesmente, internamente, ela estava aquietada, satisfeita. Mas não é isso que acontece. A pessoa fica insatisfeita e ela vai querer mais e 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 nunca termina. Portanto, o esforço ele é fundamental para dar aquilo que você quer. Mas é o esforço e mais algumas influências externas que vão resultar em tudo que você está vivendo. E se o nosso foco para não sofrer é somente o esforço, não tem uma solução. Coisas das quais a gente não controla vão acontecer. Coisas inesperadas, coisas menos do que o esperado. E se eu sou um dependente daquilo que é externo, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. E se eu quero eliminar o sofrimento, eu preciso eliminar a causa desse sofrimento, que é uma falha em reconhecer que a fonte do meu bem-estar, da minha satisfação, do meu contentamento, ela é interna. E a prisão do karma, a prisão dessa ação e resultado, é a conclusão que se eu fizer algo muito, o resultado, o que a vida me dá, é o que vai me deixar bem. Vai me influenciar, é verdade. Mas não é a fonte do teu bem-estar. O amor não é dado por uma pessoa. Reflete sobre isso. Você tem um bichinho de estimação, você ama o bichinho. Aí o bichinho partiu. Vai ficar um buraco ali. Mas no momento que te separa do objeto amado, o que fica é o amor puro.
de você, a capacidade de gostar, de dar valor a um bichinho que às vezes não é bonito. A gente acha muito bonito, mas às vezes não é bonito. O valor está em nós. Isso deve ser entendido, senão a ação é um fardo. A vida, o dia é um fardo, porque todo dia eu preciso produzir muito para estar bem, para estar satisfeito e para estar contente. Quando o contentamento é uma ausência dessa luta, dessa compulsão por querer algo, por tentar evitar algo. Se existe uma quietude dentro de mim, eu estou entregue à minha história, querendo obviamente o sucesso, tentando evitar o fracasso, mas sabendo que esses dois lados compõem a moeda, compõem o que é a vida. Mas na não dependência disso tudo, tá tudo bem. Eu posso acolher e buscar em mim o recurso. O que é para mim fazer nesse momento? O que é para mim fazer? E aí eu vou me estimar. Palavra que as pessoas adoram falar, autoestima, eu vou me estimar. Eu vou dar importância. Eu preciso de equilíbrio, não é assim? Muita gente vai buscar yoga e meditação por causa disso. Eu preciso de equilíbrio. Ok. Tem asana, tem pranayama, tem as aulas de Vedanta toda quarta-feira para dar esse suporte para você. E você vai se estimar, você vai dar importância, por quê? Porque você precisa de paciência, saber aguentar, saber esperar, porque essas influências externas independem um tanto de nós. No barquinho da vida, a gente escolhe a direção que a gente vai. Agora, a maré, o vento, eu não escolho, nem você escolhe. E aqui cabe a nós botar os pés no chão, paciência, saber esperar, saber aguentar essas mudanças que estão acontecendo. Só que em vez de estar desamparado, nervoso, tenso, ansioso, perturbado, eu estou em contato comigo mesmo para buscar uma tranquilidade, um ponto de equilíbrio nesse tufão que passa volta e meia na nossa vida. Muito bem. A primeira lei que a gente viu é um resumo rápido. Ação gera um resultado. Resultado, ele é variável. Os resultados podem ser visíveis e imediatos, não visíveis ou não se manifestam nesse exato momento. Esses resultados podem ser punyam e papam, ou seja, eles podem ser gerar um mérito, algo benéfico. Punyam a gente pode olhar como benéfico, e papam, não é papa, é papam, com esse A longo, é um resultado prejudicial. A pessoa, obviamente, vai querer saber como que ela faz para ter punyam, para ter esse mérito, né? E ter esse resultado que é benéfico. Isso pode ser medido pelo efeito. Por exemplo, a gente falou um pouquinho sobre o estilo de vida, né? O não mentir. A mentira é papam, porque muitas vezes uma pessoa mente numa forma de uma concessão emocional. O que é? A pessoa foi machucada por uma outra pessoa, tá? E essa pessoa está doída. Ela está sentindo raiva. Aí, para não se indispor com uma outra pessoa, essa pessoa mente. Oi, e aí fulano, como é que tá? Tu tá? Tu aceita as minhas desculpas? Pô, depois da outra pessoa ter me ofendido. Não comigo, tá? Mas o exemplo. A outra pessoa me ofendeu. A outra pessoa foi injusta. Me sacaneou. Aí agora a outra pessoa está pedindo desculpa, me oferece um cafezinho e acha que está tudo bem. A pessoa que não tem força, e a falta de força vai gerar uma falta de sinceridade. Porque eu tenho medo de me colocar, né? A outra pessoa vai espernear, vai gritar, vai falar alto. Muitas vezes é assim, é uns desequilibrados. Socialmente, todo mundo é equilibrado. Todo mundo tem um rostinho bonito, as pessoas são perfeitinhas. Agora você sabe, e eu sei, que na intimidade não é assim. Não é assim. Aí a outra pessoa faz um monte de coisa
E se a outra pessoa traz a verdade, a outra pessoa esperneia, porque a outra pessoa não quer se ver. A outra pessoa não quer ver o papelão, o comportamento absurdo que ela tem. Mas aí a pessoinha tá ali, sem força, e essa pessoa não se coloca. Quando a pessoa tá tudo bem, a pessoa tá mentindo para si mesmo. Então é um princípio, todo mundo fala, né? Falar a verdade, mas as pessoas não conseguem medir o quanto essas mentiras, essas concessões emocionais que eu aceito, algo que está errado em prol de um bem-estar momentâneo, só porque eu vou me indispor com a outra pessoa. A outra pessoa está fazendo algo que me prejudica. Então, aceitar algo prejudicial não é punham, é papam, porque eu posso medir pelo efeito. Eu fico triste, eu me sinto doído, me gera várias sensações pelo meu corpo. E aqui tem todo um processo de fortalecimento que envolve o aumento da sua autoestima, dessa pessoa se valorizar mais, o aumento de força da pessoa se desconectar um pouco da opinião do outro e da história do outro, porque a gente não é responsável pelo outro. E se a gente tem um compromisso com o nosso bem-estar, a verdade, ela é a nossa disciplina. Colocar essa sinceridade na mesa para as pessoas às quais eu me relaciono, você se relaciona. Porque eu dou a oportunidade do outro se ver. Porque eu estimo, né, uma vida tranquila, uma reciprocidade num relacionamento. E eu não estou encontrando isso aqui, porque quando você descarrega em mim as tuas perturbações, da qual eu não tenho nada o que fazer, você já sabe o que tem que fazer, você não faz. Sentindo desconfortável e com muita raiva. E nesse momento eu não tenho vontade de conviver com você. Se a outra pessoa estiver preparada, vai ser uma bomba isso aí. Porque vai dar a oportunidade, se a pessoa não agir como uma criança mimada, de ficar se esperneando. Porque é isso que as pessoas fazem. Elas esperneiam e olhar o comportamento absurdo ali. A pessoa vai conseguir se enxergar, o que é chamado de sombra na psicologia. Isso é sombra. A pessoa está fazendo algo que é prejudicial para o outro. Faz porque tem uma dor. No fundo faz porque tem uma dor. Só que a gente precisa se proteger da dor dos outros. Porque a gente não mundo que está perturbado vem e desconta na gente. Não. Isso acontece às vezes quando muita gente diz, o professor mudou o comportamento. Não, o professor não mudou, o professor continua estimando os alunos. O professor estima todos os alunos, só que o professor se protege das perturbações dos outros. Isso, eu sei isso, e isso se manifesta. Por isso que um relacionamento ele é tão importante para o crescimento, porque o relacionamento joga luz para essas sombras. O contato continuado com yoga, Vedanta, meditação por um longo período, ele joga luz em vários pontos cegos que a gente não está enxergando. Como o exemplo lá do início, é o yoga e meditação que causa. Não. Quando a vida encontra as circunstâncias, vamos chamar de perfeita, para que outras circunstâncias se manifestem, vai se manifestar. Com yoga e meditação e Vedanta ou sem yoga e meditação e Vedanta. Com yoga e meditação e Vedanta você tem uma oportunidade de se apoiar, de se construir, de se fortalecer para lidar com o que é inevitável. Porque é inevitável. As situações vão ocorrer. No barquinho da vida você quer atravessar o oceano. Não tem como atravessar o oceano sem vento, sem maré alta, sem maré baixa. Não tem como. Da mesma forma a nossa vida. E é isso que a gente está aprendendo. Aprendendo a botar os pés no chão. Ressignificando a nossa visão. Assim, são princípios básicos que Patanjali cita e fala isso mais no capítulo 2. Não mentir. Viver a verdade. Mas o que significa viver essa verdade? Um encontro com a minha honestidade.
Eu não vou mais abrir. E isso tem a ver com o quê? Com autoestima. As pessoas abrem mão daquilo que faz bem para elas. E aí, obviamente, quando vem uma turbulência, a pessoa está capenga. Não tem força. E é necessário muita força para se colocar. Algumas pessoas vêm com essa força, mas carecem de sensibilidade, porque a força se torna uma violência. E o nosso propósito aqui não é ser uma pessoa violenta, porque senão eu estou prejudicando o outro. E prejudicar o outro, quando eu olho para a situação, papam, é um comportamento prejudicial. A gente mede pelo efeito. O sedentarismo pode dar um prazer para quem gosta de uma vida sedentária. Papam, o corpo depois fica rígido, fica flácido, a mente que não se trabalha começa a perder memória, começa a perder as suas capacidades. O efeito é bom ou ruim? É ruim, muito ruim, papam. E assim a gente vai medindo. Então, cumprir os nossos deveres, mesmo que mal feito, é melhor do que tentar fazer o dever do outro. Porque eu não posso transferir o punham para o outro, o punham é meu. Eu me exercitei muito e hoje eu tenho um corpo magro, no meu peso. Eu não posso transferir o meu peso, a minha disciplina, o resultado para outra pessoa. Não dá. Por mais que eu ame outra pessoa, eu não posso fazer isso. Eu estudei, desenvolvi a capacidade de concentração. Ou meditei. Eu não posso passar minha capacidade de concentração para outra pessoa, não dá. Ou a pessoa faz o esforço para alcançar isso, ou não vai ter, porque não dá para passar punham para os outros, por mais que sejam os nossos filhos. Não tem como. Se você fez uma ação, o resultado é seu. Aí a gente volta para uma discussão que a gente começou e está concluindo. O nascimento, o corpo, o resultado é nosso. Por mais que a mãe e o pai ali foram os provedores, quem fez a ação em algum momento foi a gente. Porque eu não posso transferir o meu punha, o meu papam para o outro. Ai, mãe, eu fiz um monte de cagada na escola. Será que tu pode resolver para mim? Olha, meu filho, eu posso ir falar com o diretor e a diretora. Vou tentar. Mas foi você que se colocou nessa situação. Agora eu não tenho o que fazer. A não ser conversar lá para tentar amenizar um pouco a tua dor. Agora, a ação foi tua. Você que vai recolher os resultados. Isso é lógico. Mas a nossa lógica ela é limitada. Então, se a gente vê um nascimento, de quem é o corpo? O corpo é seu. De quem é a mente? A mente é sua. Portanto, em algum momento, se essa vida ela é coerente, você fez a ação. Eu fiz a ação. E assim a gente teve como merecimento o corpo, a estrutura social, a mente, as virtudes, as dificuldades, e tudo está no seu devido lugar como tem que estar para que isso possa se manifestar. Da visão de Vedanta não tem problema, é transformador, não tem um problema. Tudo está onde tem que estar. Porém, isso não quer dizer que não exista dor, não exista sofrimento, isso não está sendo negado. Agora, não existe um problema, porque isso é o resultado, é o efeito de uma causa. Que védico, nós estamos reconhecendo o nosso conhecimento, que vem lá como o Sutra fala, com impressões profundas na nossa mente, no nosso próprio corpo que se manifesta em cima disso. Portanto, esse acúmulo de punham e papam, punham que vem dos nossos deveres, dos nossos papéis, para com a gente mesmo, que vem com um estilo de vida, que a gente vai falar mais no capítulo 2, o foco é o estilo de vida, com coisas que falar é muito bom, mas a gente vive isso. Você oferece a sua sinceridade para outra pessoa ou faz concessões emocionais para estar tudo bem? Só que aí depois esse bem-estar não se sustenta, porque a gente está vendo as coisas erradas que acontecem. E a gente vai fechar esse assunto aqui, tá? Então, a quarta regra, que são as 4 regras, tá? Diz que o resultado ele pode ser adrishta.
E a drishti é o quê? Não visível ou não se manifesta agora. Um tanto desse resultado que não se manifesta, não é porque a gente não vê que ele não existe. E ele vai para uma coisa que se chama Sanchita Karma. Sanchita quer dizer acumulado. É o acumulado total. Ou seja, tudo isso que não se manifesta nessa vida, ele se acumula como o dinheiro que a gente não gastou. Não é porque a gente não gastou o dinheiro que a gente perdeu o dinheiro. Lógico, né? Não é assim? Isso fica acumulado. Então esse Sanchita Karma, ele é o reservatório do acumulado total de tudo que a gente já viveu, de Punya e Papa. Como a gente não é santo, a gente não tem como só acumular Punya. Eu sou um grande yogi, eu faço meditação, eu faço oração, eu faço trabalho voluntário, eu dou um tanto do meu dinheiro. Não tem como não ter ações prejudiciais. Seja matar uma bactéria comendo um alface. A pessoa vai matar uma bactéria, sendo um pouco egoísta em algumas situações. Não tem como. A gente vai cometer esses atos prejudiciais. Ou já cometeu. E assim a gente tem uma somatória. Quanto por cento? Não importa, não sei. Mas um tanto de Punya e um tanto de Papam. Um astrólogo védico pode dizer. Tanto que tem características, por exemplo, de sofrer. E tem outras que não. Então existe formas de determinar isso, e a própria astrologia, né, um estudo matemático, astronômico assim, né, da conjuntura de quando a gente nasce, que dá esses indícios para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa relação kármica. Esse coletado total, ele precisa se manifestar. Porque senão a primeira regra não vale, porque toda ação tem um resultado. Então eu fiz várias ações, mas eu não vivi determinados resultados. E assim esse Sanchita, esse coletado total de karma, ele vai gerar o que é chamado de Prarabdha Karma. Que Prarabdha quer dizer começou. Ou seja, para mim, para que possa se manifestar certos efeitos, eu preciso do quê? De um nascimento. Eu preciso da vida, eu preciso de um relacionamento, eu preciso dos pais, eu preciso do mundo para poder viver o efeito das minhas ações passadas. Porque nada vem do nada. Tudo vem de uma causa. Então o meu corpo, a minha mente e etc, 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 vem desse Sanchita Karma. Esse coletado de Punya e Papam que nós fazemos ao longo de várias vidas, que gera esse Prarabdha Karma, que é o que começou, que deu origem ao nascimento, que vem com um tanto de Punya e um tanto de Papam. E é isso que o mestre cita quando ele fala em Bhava Pratyaya, com impressões profundas na nossa mente, que nos facilitam certas coisas. Em várias áreas, né? Tem pessoas que têm facilidade em matemática, pessoas que têm facilidade em áreas humanas, pessoas que têm facilidade em áreas da espiritualidade. Isso não vem por sorte ou azar, como se explica a doutrina do karma. Isso vem por esforços de vidas passadas que a gente acumula. Dessa perspectiva, todo esforço é válido, não importa se você tem 90 anos, porque uma parte você não perde. Vai para o seu Sanchita Karma, o seu acumulado total, que em algum momento vai gerar o Prarabdha Karma, e assim, nesse karma que começou, a gente vai gerar o Agami Karma, aquele que virá no futuro. Aí nessa roda kármica, que é onde as pessoas estão presas, é o que vai gerar as variações do karma, e nós vamos falar na próxima aula, mas é desse Punya e Papam que
que nós vamos ter a alternância daquilo que é esperado, daquilo que é mais esperado, daquilo que é menos esperado e daquilo que é totalmente inesperado na nossa vida. Portanto, todo esse adrishta não é que não existe porque a gente não vê. Como o dinheiro que a gente não gastou, a gente não perde isso aí. Ele fica lá guardado. E esse karma, ele espera o momento certo, as circunstâncias certas para se manifestar. Com yoga, meditação e Vedanta, sem yoga, meditação e Vedanta. Então, prarabdha, aquilo que começou, dá origem àquilo que já foi feito antes. E por isso, com os esforços de vidas passadas, a gente pode chegar nessa vida com facilidades que outras pessoas não têm. Isso é um fato. Você e eu e outras pessoas temos determinadas facilidades que outras pessoas não têm. Isso pode ser dito como sorte ou azar. Mas aí o mundo seria injusto, né? Por que uma pessoa ganha um pai e uma mãe com conhecimento, com uma vida financeira e outras pessoas não ganham isso? O mundo seria injusto, mas o mundo ele é regrado por uma ordem inteligente, que nós chamamos de Ishvara, aquele que tudo governa, que é o assunto da próxima sessão. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Hare Om. O Namastê. Se vocês tiverem dúvidas ou alguma pergunta sobre temas relacionados a esse assunto que a gente está tratando, não deixem de escrever. Quiserem dar algum retorno, algum feedback de vocês, isso também me ajuda bastante, né? Para mim, eu fico bem contente de receber o retorno de vocês. Um bom dia, um forte abraço, tchau!